A nossa história começa com uma vasta e deslumbrante paisagem verde. Dois homens contemplam um grande cenário. À esquerda, um deles carrega uma pá sobre o ombro e à direita, um espadachim observa em silêncio. Próximo a eles, tem 4 animais fofos que completam a cena. O homem com a pá se apresenta como King Sorro e pela primeira vez o rosto dele e de seus companheiros é revelado. Contudo, logo fica evidente que King Sorro não está mais no seu mundo original, pois agora ele se chama Lord Fronteira e é um habitante de um universo completamente novo. Com um movimento ágil, Kim gira a pá no ar e fica no chão. Imediatamente, uma simulação virtual cobre toda a paisagem. Prédios e arranha-céus futurísticos emergem do solo e transformam todo o campo vasto em uma metrópole tecnológica. Sorrindo com orgulho, Lloyd declara: "Este é o início da minha vida neste mundo. Um simples engenheiro em um novo universo de fantasia." E ele chama por seu companheiro, que se chama Xavier. E em seguida grita para o horizonte: "Tudo o que a nossa vista alcança é dinheiro, Xavier." Xavier, confuso, fica se questionando: "Você enlouqueceu de vez, jovem mestre Lloyd?" Então, a narrativa nos transporta para alguns anos no passado, revelando uma vila medieval, e uma notificação do sistema aparece diante de Lloyd. O sistema diz: "Você foi escolhido pelo Ser Absoluto como um candidato aleatório desejado. Meus parabéns." Assim que a notificação desaparece, Lloyd desperta do chão, onde estava em um sono profundo. O sistema reaparece com uma mensagem: "De agora em diante, você será um personagem do romance O Cavaleiro de Sangue e Ferro." Ainda atordoado, Lloyd pensa consigo mesmo: "Um Cavaleiro de Sangue e Ferro? Não é a obra que eu li na noite passada?" Então ele tenta processar tudo o que está acontecendo, e o sistema retorna com a nova mensagem: "Por favor, dê o seu melhor. É uma longa jornada pela frente." Oba! Lloyd, ainda deitado e perplexo, cogitando a possibilidade de estar em um novo mundo, tremendo de frio, ele se levanta e percebe que está sozinho em uma área deserta. O sistema, com um tom sarcástico, o alerta: "Você está com a boca torta por ter ficado deitado por tanto tempo na mesma posição." Lloyd, ainda confuso, toca na própria boca e mexe seus queixos, e se pergunta quem ele poderia ter se tornado na história. Bom, nesse momento, ele escuta uma voz atrás dele: "Jovem mestre Lloyd." Um jovem belo e ofegante aparece diante dele, dizendo que o procurou por toda parte e insiste para que ele volte para casa. Ao se virar, Lloyd reconhece o rapaz, pois ele é o Xavier Ashram, o protagonista do romance que ele havia lido na noite anterior. Lloyd logo se lembra de que, na obra, Xavier era conhecido mundialmente como um espadachim excepcional e bem poderoso. No entanto, antes disso, ele era apenas um cavaleiro anônimo a serviço do Barão Arcos Fronteira. E Lloyd era o seu filho, e ele era descrito na história como uma escória e um encrenqueiro e um vagabundo. Ao perceber agora que ele é Lloyd, Kinsurru se irrita e consigo mesmo diz: "Droga, Lloyd era um patife." Xavier ouve o seu comentário e com um tom sarcástico diz: "Eu não chamei de patife, jovem mestre. Só estou pedindo que você volte para casa." O sistema novamente alerta que Xavier está de bom humor, mas Kinsurru, irritado, manda o sistema calar a boca. De volta a casa, Xavier acende a lareira e pergunta se Lloyd se lembra de algo. Ele nega e Xavier explica que ele havia bebido tanto na noite anterior que caiu e ficou por lá jogado no chão por bastante tempo. Seu pai, Argus Fronteira, ao ficar preocupado, pediu que Xavier fosse buscá-lo. Lloyd, sentado na cama, enrolado com um cobertor, fica observando o chão e reflete consigo mesmo sobre o desconforto de uma casa medieval
local, pois ainda estava com frio. Xavier olha para ele e o aconselha a descansar. Lloyd, porém, o chama novamente e pergunta sobre as dívidas da família Fronteira. Xavier, com tom sarcástico, responde que isso não é novidade, pois ele que causou a maioria delas. Assim, Xavier sai do quarto e Lloyd começa a lembrar dos eventos da história da novela. Ele sabia que no romance os pais de Lloyd haviam sido presos e o próprio Lloyd teve um destino terrível, vindo a falecer após vomitar em uma taverna qualquer. Frustrado e com raiva, ele se levanta e grita: "Por que Lloyd era tão patético? Outra vez eu estou preso na vida miserável. Por que sistema?" E reflete consigo mesmo porque o ser absoluto escolheu e tenta recordar qual foi o seu último desejo antes de dormir. A narrativa corta para Xavier conversando com Marveia, mãe de Lloyd. Preocupada, ela pergunta se Lloyd quebrou tudo na taverna novamente. Xavier, antes de venha a responder, Lloyd aparece nas suas costas e com a aparência bem abatida de uma ressaca daquelas, meus amigos. Ele se desculpa pela confusão a noite anterior à sua mãe, mas tanto Marveia quanto Xavier ficam bem surpresos e o sistema o alerta. Os dois ficaram impressionados com a sua atitude. O sistema é bastante interessante, não é, pessoal? Ele alerta até sobre a impressão das pessoas. Em um outro momento, Xavier e Lloyd caminham pelas ruas da vila. Ao avistá-los, os aldeões começam a correr e se esconder, e o sistema logo informa que os aldeões o enojam. Lloyd questiona Xavier sobre o motivo dele estar o acompanhando, e ele conta que foi o pai dele que mandou que ele o seguisse para evitar ainda mais confusões. Então Lloyd decide que precisa resolver algumas coisas, começando principalmente pelas dívidas da família. Ele verifica o seu sistema e descobre que tem algumas habilidades. Na verdade, são duas. A primeira se chama Escória, que afasta as pessoas ao seu redor, e a segunda se chama Bêbado Problemático, que o transforma em um cachorro. Duas habilidades bastante úteis, vocês não acham? Com raiva, ele sacode suas mãos no ar, enquanto Xavier observa com curiosidade. Já na taverna, Lloyd chega, entra e pede desculpas ao dono, que, bem desconfiado, aceita relutantemente. Após isso, no caminho de volta para casa, Lloyd ouve Xavier que o taverneiro estava bastante triste por sua mãe estar doente e a casa ser bastante fria. Então ele começa a refletir sobre a situação. Ele tem uma ideia. Uma lâmpada surge em sua cabeça e começa a brilhar. Ele poderia simplesmente criar um sistema de aquecimento para as casas, usando lajes de pedra aquecida. Com um brilho de determinação, então ele diz a Xavier: "Vamos voltar à taverna, Xavier?" Xavier, surpreso, o pergunta do porquê. E ele sorri e responde: "Esta é a minha primeira ordem. Vamos." O sistema ativa novamente e informa que sua jornada oficialmente começou. Na tela é possível observar uma série de mensagens. Uma delas diz que o sistema de RP impulsionado foi ativado. RP, pessoal, são os pontos de relacionamento dele. E o sistema continua informando que ele pode ganhar RP ao melhorar seu relacionamento com personagens principais da história. E informa que seu saldo é de 0 RP. Confuso, Lloyd se pergunta sobre esse novo sistema. Ele não entende bem. Aí ele compara RP com XP, tentando assimilar que é parecido com a experiência que ele ganhava em jogos. Sem muita resposta, sua atenção é desviada para Xavier, que estava ao seu lado. De imediato, o sistema exibiu um novo aviso. Impressão favorável de Xavier, menos tanto. Decidido a agir, Lloyd se aproxima de Xavier com um sorriso forçado e tenta ser simpático, com um rosto bem feio, né? Mas digamos que ele tentou ser encantador. E ele fala para Xavier: "Você é muito bonito, sabia?" O sistema novamente o avisa. Tentativa de simpatia detectada. Impressão favorável, menos 31. Galera, parece que não funcionou não, viu? Xavier, sem deixar se abalar, respondeu com bastante indiferença para Lloyd: "Eu já sei disso, jovem mestre." E Lloyd solta um suspiro, bem frustrado, desistindo momentaneamente de entender como esse sistema funcionava. Mais tarde,
tarde, Lloyd estava sentado à mesa da taverna, discutindo com o proprietário e coloca um contrato sobre a mesa. Com um tom formal, ele diz que está disposto a pagar por todos os danos que ele causou no estabelecimento e pede que o dono do estabelecimento assine. O taverneiro, sabendo de tudo que ele já aprontou e de sua reputação, o observa com desconfiança. O sistema novamente já alerta Lloyd. Suspeita detectada nos olhos do proprietário. Lloyd percebe o aviso e decide mudar de estratégia. Bom, já que ele sabe do meu histórico, péssimo histórico, como ele sabe do meu péssimo histórico, então eu vou abandonar o meu modo educado. Ao fazer uma expressão ameaçadora, ele encara o homem e diz: quer saber? Você vai me ver todos os dias, então por que você não assina logo? Você não tem nada a perder. É melhor do que você ficar com prejuízo, não acha? O dono da taverna, ainda desconfiado, mas vendo uma esperança no fim do túnel, pegou a caneta com suas mãos trêmulas e assinou. O sistema então mostrou uma mensagem sarcástica a Lloyd. E eu falo que ele foi um completo escroto. Parabéns. Lloyd ignora a provocação do sistema, dobra o contrato e guarda no bolso de sua camisa com um sorriso bastante astuto. Bote astuto nisso, hein, pessoal? Parece que o senhor da taverna foi enganado. Antes de sair, ele lança um último comentário para o homem. Senhor, você não irá se arrepender. Xavier então observa em silêncio e balança a cabeça, sem expressar claramente o que pensava. Xavier estava achando que, com certeza, ele enganou o senhor. A cena muda para o quintal da taverna. Lloyd está avaliando o espaço e planeja o que pode fazer. Murmurando para si mesmo, ele diz que vai fazer um projeto bem pequeno. E por ser pequeno, não precisa de medidas exatas. E vai tentar fazer o mais rápido que consegue. Xavier fica ao seu lado e fica observando e não perde a chance para provocá-lo. Aí ele fala para Lloyd: primeiro, você faz o dono assinar aquele contrato de forma suspeita e agora está no quintal dele com a pá na mão. Você vai piorar ainda mais o seu comportamento, jovem mestre. Lloyd, com raiva, o encara seriamente e, antes de responder, ele imagina: você é mais ilógico do que parece. E pergunta a Xavier: você já ouviu falar de distorção cognitiva? Xavier: distorção do quê? E ele pergunta. E Lloyd suspira e diz: é como uma armadilha mental que faz as pessoas acreditarem que tudo está contra elas. Com um brilho de determinação no olhar, ele acrescenta: mas eu não sou mais o mesmo. Vou fazer o dono da taverna e a mãe dele sorrirem novamente. Não importa como. Xavier fica surpreso com sua declaração e ainda não acredita que ele está disposto a mudar. Com isso, Lloyd trabalha intensamente no projeto, cava bastante lugares, nivela o solo e utiliza vários materiais de depósito do barão, como madeiras pesadas. Além disso, ele aplica argila vermelha no interior da estrutura para criar um sistema de aquecimento, e ele foi buscar essa argila vermelha após 3 semanas exaustivas. A construção finalmente estava concluída. Xavier, observando a casa, comenta que até que ele foi bem rápido. Lloyd o rebate, cansado e ofegante, e diz: rápido? Isso me levou malditas 3 semanas. Como isso pode ser rápido? Xavier fica ainda mais intrigado e o pergunta: onde foi que você aprendeu a fazer isso? Eu nunca ouvi fazer nada parecido. Lloyd, cansado, ignora a sua pergunta e continua o trabalho, mas ele tropeça e cai no chão de cansaço. E antes que ele caia, Xavier o segura e pega a pá e diz que vai assumir todo o trabalho pesado. Apesar das provocações e relutâncias iniciais que o Lloyd o faz, ele decide ajudar e os dois começam a trabalhar juntos. Rapidamente eles terminam o projeto e, quando tudo estava pronto, Xavier notou uma placa com a letra gravada na casa. Ele, curioso, pergunta a Lloyd o que isso significa. Lloyd, bem orgulhoso, responde que essa placa é a sua marca, e Xavier continua sem entender. Uma marca. Agora a cena muda para Lloyd chama o taverneiro e a sua mãe e diz a Xavier: agora vamos conferir que tipo de problema que eu causei. Com o taverneiro e sua mãe presentes, eles entram na casa e a cena muda para um ambiente quente e aconchegante. Todos dentro felizes e surpresos. A mãe do taverneiro fica tão feliz e encantada que diz: que lugar maravilhoso, parece até que minhas juntas estão se afrouxando.
gostando. A velha realmente gostou, viu, gente? Lloyd explica com bastante satisfação que este é um método tradicional coreano que é feito para aquecer pisos de ambientes internos. O taverneiro não entende, mas mesmo assim se emociona e agradece, pois a mãe dele não sorria assim há anos. Xavier fica bastante impressionado e começa a ver Lloyd com novos olhos. Logo, o sistema notifica Lloyd que a impressão favorável de Xavier aumentou em mais 2 pontos. Agora, a impressão favorável dele está a menos 29 e que ele adquiriu 36 RP por melhorar o relacionamento com o personagem principal da história. Lloyd feliz sorri para Xavier e diz: está se perguntando como um vagabundo conseguiu fazer isso, não é? Poucos dias depois, Lloyd começa a atrair pessoas para visitar a casa. Embora muitos elogiassem o ambiente, ninguém assinou nenhum contrato e o sistema avisou: os civis não confiam em você. Lloyd, pessoal, montou uma barraca e ficou fazendo propaganda, tentando convencer os civis de sua vila a assinarem contrato de novos projetos. Ele fica bastante frustrado e logo vê o seu pai se aproximando. Arcos Fronteira. Seu pai o encara com firmeza e pergunta o que ele está aprontando dessa vez. Logo, o sistema o alerta que a impressão favorável do seu pai é menos 20. Lloyd logo sente o peso do olhar sério do seu pai, respira fundo e se prepara para o respondê-lo. Logo, a cena muda para a mansão de Lloyd, onde ele está sentado à mesa, almoçando ao lado do seu pai. Enquanto ele come, ele fica refletindo sobre a possibilidade de ser impedido de continuar seu trabalho nas construções. O seu pai, atento, o encara com seriedade e, após um breve silêncio, pergunta: o que você está aprontando agora, Lloyd? Ele, com um tom confiante, responde ao seu pai: pai, eu apenas construí um quarto aquecido para o dono da taverna, conforme ele me pediu. No entanto, o seu pai, observando com cautela as intenções do seu filho, menciona os contratos que ele tem tentado fazer os moradores assinarem. Em um tom firme, alerta que ele deve priorizar o bem-estar da população e enganar os moradores da vila não será tolerado por ele. Lloyd, mantendo sua seriedade, garante a seu pai que não está tentando enganar ninguém. E após afirmar isso, ele se levanta da mesa, mas antes que possa sair, o seu pai o questiona novamente: você está fazendo isso por causa da situação em que nossa família se encontra, filho? E o pai dele tenta tranquilizá-lo: não se preocupe, eu vou resolver tudo. Apenas não se desvie do caminho certo, tá bom? Lloyd olha para seu pai e reflete em silêncio. Enquanto as palavras do pai ecoam em sua mente, ele conclui que essa é a típica frase de conforto que todo pai oferece aos filhos. Realmente, os pais sempre querem dar uma vida melhor para seus filhos. Pensando em sua vida anterior, onde ele enfrentou adversidades, ele finalmente responde ao seu pai: você também não desiste, pai. Mantenha-se firme, porque eu farei o mesmo. Ao sair da sala, Lloyd pondera que deveria ter dito algo semelhante a seu pai na sua vida passada. Determinado, ele começa a traçar planos para atender às solicitações dos moradores, lembrando que já recebeu metade do pagamento para as construções. E isso, pessoal, foi uma informação que não foi nos mostrada até então, né? Aqui já pulou para um momento em que ele conseguiu convencer os moradores da vila a assinarem o contrato e eles pagaram metade do valor da construção adiantadamente a Lloyd. Enquanto isso, ele caminhava para os corredores, pelos corredores de sua casa. Então, Lloyd se cruza com dois homens e ele os reconhece imediatamente como agiotas. É Matt Loaf e Shiloh. Os dois passam por ele e não o cumprimentam, com um tom bem desrespeitoso e a cara feia. E Lloyd pensa que eles devem ter vindo cobrar o pai dele e, decidido a descobrir mais, ele os segue discretamente e para a próxima porta. Ele abre um pouco da porta e fica brechando a conversa deles e escutando. Do lado de dentro, ele ouve que os agiotas ameaçam seu pai. Com arrogância, eles afirmam que ele tem apenas 5 dias para quitar sua dívida e ressalta a importância de que ele implorar não fará nenhuma diferença. Lloyd fica guardando o momento perfeito para interferir, mas nos é mostrado logo uma cena de um tempo atrás. Lá ele está deitado na sua cama analisando o sistema, enquanto pensa como ele poderá gastar os seus RPs acumulados. O sistema, com sua habitual frieza, informa que os pontos podem ser usados para aumentar habilidades, e Lloyd, frustrado ainda sem entender como pode usar, reclama: por que você nunca explica as
coisas direito, sistema. E o sistema, em sua resposta, com raiva, diz: realiza um escaneamento completo em seu corpo e comenta sarcasticamente a analisar o seu cérebro. Você é mais inteligente do que parece. Lloyd, se sentindo ofendido, rebate. Para sua informação, eu era bolsista, com notas excelentes na faculdade. O sistema, presunçoso como sempre, ignora os seus comentários e apresenta duas habilidades que ele tem disponível. A primeira é meditação básica, que ele pode comprar por 15 RPs, e a segunda é design básico, que ele pode adquirir por 20 RP. Lloyd fica hesitante, mas decide comprar as duas. De repente, seus olhos começam a brilhar e, surpreso, ele grita e corre até a janela. Ao olhar para a paisagem, ele percebe que o sistema de medição é projetado diretamente nos seus próprios olhos. E além disso, ele descobre que pode desenhar no ar com as mãos. Ele fica bastante feliz e diz que isso vai ser muito útil para os seus projetos. No entanto, sua empolgação logo cede e passa a reflexão. Mesmo assim, vai demorar bastante para concluir meus projetos. Se eu tivesse uma retroescavadeira, seria perfeito. O sistema responde que é possível adquirir uma. Lloyd fica bastante animado, mas logo é surpreendido por uma propaganda do sistema, em que ela apresenta a funcionalidade gacha. É como aqueles joguinhos de tiro, onde você dá o tiro e tem a probabilidade de vir as coisas. Quanto é mais raro, menor é a chance de você ter. Lá mostra itens ilusórios que ele pode adquirir, além de diferentes características e habilidades. O custo de cada tiro do gacha é de 50 RP, bem carinho, viu? 50 RP por um único tiro, ele diz. Isso é um roubo? E reclama bastante indignado. A cena volta ao presente, onde os dois agiotas estão na sala com seu pai. Metloaf, zombeteiro, bate na mesa do pai de Lloyd e o ameaça com um sorriso malicioso, dizendo que conhece um bom lugar onde a mulher dele poderá trabalhar. Neste mesmo instante, Lloyd, com raiva, entra abruptamente na sala e interrompe a conversa deles. Todos ficam calados, surpresos e o encaram. Ele ignora as reações deles e declara com firmeza: cadê a carta convite de vocês? Os agiotas tentando intimidá-lo, mas Lloyd logo começa a citar a lei do rei. Segundo a lei nobre do reino, artigo 3, seção 6, todos têm o direito de proteger seus interesses e propriedades. Entrar na mansão de um nobre sem convite é considerado invasão. Os dois homens começam a rir, sem acreditar nele, e o pergunta: desde quando o vagabundo como você entende sobre leis? Lloyd, sem hesitar, chama por Xavier. Quando Xavier entra na sala, Lloyd lança um olhar ameaçador aos agiotas e ordena: Xavier, corte os braços desses invasores, por favor. Os agiotas, com medo, protestam apavorados e dizem: você não pode fazer isso. Enquanto Xavier desembainha sua espada devagaramente. Vamos ver agora se eles vão ter valentia, hein? Lloyd mantém sua postura firme e diz: vejam por si mesmos de quem o tribunal ficará do lado. Assustados, os agiotas saem correndo com medo do quarto, começa a praguejar Lloyd e, ao sair, batem a porta com muita força. O pai de Lloyd fica bastante atordoado e pergunta: o que vocês fizeram? E Lloyd o tranquiliza, colocando um saco de ouro sobre a mesa, e explica: pai, aqui está todo o meu ouro, vou usá-lo para ajudar a pagar todas as dívidas. Esse dinheiro eu consegui pelos pedidos de construção dos moradores da vila. Seu pai fica bem desconfiado e o pergunta se ele roubou o ouro dos aldeões. Xavier responde para ele: não, senhor, eu mesmo vou monitorar o Lloyd para garantir que ele cumpra as promessas que fiz a eles. Logo o pai de Lloyd fica em silêncio, os observando, e se acalma. Aí Lloyd, ao ver que seu pai se acalmou, pede licença junto com Xavier e sai. No corredor, Xavier pergunta ao Lloyd como ele sabia daquela lei, e ele diz que achava que Lloyd era um completo ignorante e burro. Lloyd se irrita e responde a Xavier: eu simplesmente encontrei a lei por aí. E é cortado para a narrativa de um flashback onde mostra Xavier em um cemitério protegendo duas lápides. Essas lápides eram dos pais de Lloyd, e ele cita a mesma lei para os dois agiotas na novela e posteriormente os elimina. E depois que ele é julgado, ele é absolvido pelo tribunal. Por isso, pessoal, que Lloyd sabia, porque ele leu a novela. De volta ao momento presente, Lloyd pensa: conhecer a história é um hack bastante bom, pois eu posso prever o que irá acontecer. Logo o sistema alerta Lloyd: a impressão do barão sobre você aumentou em mais 6. Você ganhou 60 de RP, saldo atual 61 RP. Lloyd se anima bastante e murmura consigo mesmo: é isso, agora eu vou usar o gacha.
A noite caía e Lloyd caminha até um campo aberto. Após observar os arredores, ele confirma que está sozinho e então começa a se preparar para realizar o gacha. Ele abre a interface do sistema, engrenagens começam a girar e um círculo mágico surge no ar. Um portal se abre e logo sai de dentro um pequeno animal. Lloyd observa o pequeno animal e deixa escapar um murmúrio de desdém, classificando o resultado como um fracasso. O pequeno animal, que parecia um hamster, olha para ele com expressão de desespero, como se temesse ser abandonado por Lloyd, e de repente começa a gritar e encher seus olhos de lágrimas, implorando para Lloyd o pegar. Ele diz que vai provar sua utilidade ao Lloyd e afirma que é capaz de realizar um tiro de bolota. Lloyd fica curioso e diz que ele o demonstra esse tiro. Cheio de energia e bem espertinho, o pequeno hamster dá um tiro de cuspe e cai 2 pequenas sacolas no chão. Lloyd pega as 2 sacolas e as abre e logo descobre que tem algumas sementes de girassol dentro delas. As sementes são cores azuis e vermelhas. Ele observa e descobre que as sementes vermelhas aumentam o tamanho do hamster. E o nome do hamster é Pudong. Por apenas 12 horas, ele consegue aumentar o seu tamanho ou diminuir. As sementes vermelhas aumentam o tamanho e as sementes azuis reduzem. Lloyd, tomado pela curiosidade, oferece uma semente vermelha ao Pudong. E em questão de segundos, o hamster começa a crescer de forma tão descontrolada que joga o seu bucho na cara de Lloyd, jogando a vários metros de distância. Bem feito. Agora, o hamster com mais de 10 metros de altura olha para o Lloyd e imagina consigo mesmo quem é o Nanico agora. Com seu tamanho bastante aumentado, Podong adquire 2 habilidades. E Lloyd, animado, pede para que ele as demonstrasse. A primeira habilidade era escavar, a segunda consistia em endurecer o solo e ele ganhou uma a mais, que se chama Bolsa de Bochecha, que permitia guardar grandes volumes de objetos dentro das suas bochechas, parecido com um esquilo quando está armazenando suas nozes. Observando o desempenho de Pudong, Lloyd fica bastante empolgado, imaginando como as habilidades dele podem acelerar bastante suas construções. Ele retorna para casa e coloca Pudong dentro de sua camisa. E Lloyd começa a pensar como ele vai usar Pudong sem atrair suspeita dos moradores. E ele pensa que vai dizer que ele é um invocador de monstros, pois Pudong é um monstro. E a cena é cortada para a manhã seguinte. Lloyd está às margens de um rio com 30 trabalhadores e começa a instruí-los. Ele destaca que a regra mais importante é priorizar a segurança no trabalho. No entanto, esses trabalhadores que ele convocou não eram exatamente contratados. Eles, na verdade, eram soldados que ele havia pedido a seu pai para ajudá-lo no projeto dos aldeões. Com uma expressão bastante séria, ele aponta para um amontoado de areia e afirma aos soldados que cavou tudo aquilo durante toda a noite. Obviamente é uma grande mentira, né, pessoal? Pois ele não faria isso. Na verdade, quem fez todo o trabalho foi o hamster Pudong, com sua habilidade de cavar. Apesar dele dar suas ordens, os soldados demonstram pouco interesse, já que conheciam a fama de Lloyd, né, que era um vagabundo, preguiçoso e cachaceiro. Nesse exato momento, uma voz chama o seu nome. Lloyd se vira e observa um homem, um cavaleiro sênior de seu pai, que se chama Newman. Ele vem bastante irritado e exige saber por que Lloyd havia pegado todos os seus soldados. Lloyd, com um sorriso suspeito, pensa que já esperava que ele iria chegar. Lloyd aproveita a oportunidade e menciona que Newman era um dos 3 soldados de destaque da propriedade, junto com Bayern e Xavier, que era o protagonista da novela. Então Lloyd explica que na novela o Newman havia traído seu pai. Ele vendia informações confidenciais à casa Swindlers e fazia outras tramóias também. Lloyd logo encara o cavaleiro com raiva e diz que ele irá pagar por todas as traições que ele causou. Tudo isso teria sérias consequências. Newman logo olha para Lloyd e o acusa de usar os soldados dele para fazer seus trabalhos sujos e satisfazer seus caprichos pessoais. Lloyd logo o retruca e diz que ele pediu ao seu pai e o seu pai ordenou usar seus soldados. Mas Newman, sem acreditar, permanece cético e relembra os maus hábitos de Lloyd, tentando humilhá-lo diante de seus soldados. Lloyd se irrita e admite que Newman estava certo. Ele antes era um vagabundo, como ele disse, mas
disse que agora ele havia mudado. No ato impulsivo, ele pega um monte de areia com sua pá e joga na cara do Newman. Né, pessoal, provocou, hein? Furioso, Newman afirma que Lloyd havia manchado sua reputação de cavaleiro diante de seus soldados. Lloyd ignora a reclamação dele e coloca a mão no ouvido provocando, perguntando se ele queria lutar. Newman, com bastante fúria, pergunta se ele está desafiando um cavaleiro para um duelo. E Lloyd aponta sua pá diretamente para o rosto dele e diz: sim, estou te desafiando. As veias de Newman logo começam a saltar do seu rosto e diz que ele também aceita. O clima entre os dois fica bastante carregado e Newman fica prestes a perder o controle e Lloyd fica determinado a manter sua provocação. Diante disso, pessoal, o confronto deles dois vai ser inevitável. Vamos ver no que vai dar. Logo mais, a cena se desenrola na mansão, onde Lloyd e Xavier conversam no quarto do jovem mestre. Xavier, com expressão séria, pergunta se ele tem certeza que vai vencer o Newman. Lloyd, deitado na cama bem descontraído, começa a sorrir sarcasticamente e responde com desdém a Xavier: é claro que eu não tenho certeza. Eu sou apenas um homem comum e miserável. Eu não sei nem punhar uma espada. E para piorar, meu oponente é o especialista júnior em espadas. Logo, as palavras de Lloyd irritam Xavier, que leva a mão à sua espada e contém por um instante o impulso de agir por raiva. Ele fica pensando que poderia fatiar ele em 1000 pedaços por sua atitude. Então ele pergunta a Lloyd como ele teve a coragem de desafiar alguém como ele. Lloyd não dá muita importância e limpa seu nariz distraidamente e sem bastante preocupação. Ele, com um tom casual, diz a Xavier que precisa de algo dele e Xavier pergunta o que é. Logo Lloyd diz que quer que ele ensine esgrima a ele. Xavier fica surpreso e diz que não. Então Lloyd pergunta por quê e Xavier com raiva suspira e diz: não, jovem mestre, é perigoso demais um vagabundo irresponsável como você aprender esgrima. Você só causaria mais problemas e meu trabalho é cuidar de você e não te incentivar a arrumar confusão. Lloyd, percebendo a resistência de Xavier, propõe um acordo a ele. Se você me ensinar esgrima, eu ajudo a resolver o problema com sua insônia. Xavier fica surpreso, pois nunca tinha contado a ninguém sobre seu problema. E Lloyd logo dá um sorriso confiante, pensando consigo mesmo que ele conhece a história de Xavier pela novela e que na novela ele tinha esse mesmo problema. Ele explica mais que sabia que existem 4 níveis no ranking dos cavaleiros. O primeiro nível é especialista júnior em espadas, que é o nível do Newman. O segundo é especialista intermediário e o terceiro especialista avançado. E por fim, o mestre da espada. Xavier é um expert especialista avançado, que está quase no mestre da espada. Lloyd ainda continua pensando com ele mesmo que como ele está quase como mestre da espada, é justamente por isso que ele não consegue dormir direito, pois seus nervos já se tornaram sobre-humanos e são muito afiados, e que isso é uma condição bastante comum, chamada de síndrome do mestre espadachim, mas que ninguém conhecia na época. Xavier tenta disfarçar o incômodo e diz a Lloyd que a insônia dele está sob controle, pois ele usa vários métodos para ajudá-lo a dormir, como o uso de ervas, terapia cognitiva comportamental, medicina oriental e outras coisas. Mas Lloyd logo rebate, dizendo: é inútil tentar esconder, Xavier. Está estampado na sua cara que você não dorme bem. Irritado, Xavier suspira e se entrega que está derrotado. E diz mais a Lloyd: tudo bem, eu vou te dar uma chance, mas eu já sei que você vai falhar. Algum tempo depois, Xavier é visto dormindo em uma cadeira abraçado no travesseiro. É, pessoal, parece que o Lloyd conseguiu, hein? Lloyd observa com desdém e murmura para si mesmo: seu idiota, eu disse que sabia exatamente como fazer você dormir. A cena corta para o dia seguinte e os dois estão no campo de treinamento e Xavier, bem imponente sobre a luz do sol e brilhando bastante, ordena ao Lloyd dê 50 voltas no campo. Com expressão inexpressiva, Lloyd fica calado e começa a correr sem reclamar. Logo isso surpreende Xavier, que pensa: ele começou a correr sem reclamar? Algo bem estranho da parte do jovem mestre. Após algumas voltas, Lloyd pergunta a Xavier: você pode me ensinar alguma técnica agora? E Xavier permanece em silêncio ignorando. Lloyd continua determinado e corre novamente.
ele dá outra volta e provoca novamente Xavier. Mas Xavier mantém sua postura impassível. Lloyd dá várias voltas novamente, mas Xavier ainda continua quieto. De repente, o sistema surge diante de Lloyd com um alerta e o diz: parabéns, você adquiriu uma skill passiva, ser feio, e ela está upada para o nível 4. Lloyd fica com raiva e resmunga: seu maldito sistema, eu não quero essa skill. Apesar do descontentamento, ele continua correndo enquanto se esforça. Logo vem pensamentos sobre sua vida passada e começa a invadi-lo. Lloyd lembra que como sua vida era muito difícil na Coreia, pois ele morava sozinho em um minúsculo kitnet, não tinha família, passava bastante fome e tinha jornadas exaustivas de trabalho, carregando blocos até o quarto andar e carregando e descarregando caminhões à noite. Mas ele sempre via a luz no fim do túnel e nunca conseguia alcançá-la, e tinha vezes que ele pensava em desistir, mas nunca desistia. Lloyd correu o dia inteiro e, ao anoitecer, Xavier finalmente reconhece o seu esforço e declara: muito bem, Lloyd, eu vou ensinar minhas técnicas de espada para você. Um alerta do sistema aparece. Impressões favoráveis de Xavier aumentam mais 1. Status atual, menos 28. Você adquiriu 18 pontos de RP por melhorar sua relação com personagens chaves. Pontos atuais, 29 RP. A cena então corta para a mansão, onde o pai de Lloyd conversa com Nilma. O cavaleiro relata o comportamento de Lloyd e deixa o seu pai bastante chateado. O cara é esperto, foi na frente para fazer a mente do pai de Lloyd contra ele. E o pai de Lloyd pensa: justo agora que eu estava começando a acreditar que ele havia mudado, ele me apronta essa? Apesar disso, ele diz com firmeza que mesmo sendo filho dele, ele não pode parar o duelo, mas pede a Nilma que não matasse, que só desse uma lição, pois ele era o sucessor da sua família e ele era seu único filho. Nilma sorri educadamente e responde que fará isso, mas em seus pensamentos perversos ele trama que não vai fazer isso, que vai matar Lloyd durante o duelo e que posteriormente vai eliminar os seus pais e fazer com que pareça um suicídio. Depois ele deixará a vila e vai procurar uma oportunidade melhor de vida, e agradece a Lloyd por ter dado essa oportunidade a ele. Logo passa bastante tempo e temos um time skip de um mês. Finalmente o dia do duelo chega e nos é mostrado a arena, que está repleta de telespectadores, e Lloyd e Nilma no centro, se encarando, prontos para a batalha. Com um tom provocativo, Nilma pega sua espada e pergunta a Lloyd: você está preparado? Lloyd pega sua pá, coloca no ombro e responde com um tom sorridente e bem confiante: estou. E você, Nilma, está pronto para apanhar? O vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se vocês realmente gostaram, peçam a parte 2 do vídeo. E se tem alguma sugestão para melhorar nos nossos vídeos, por favor, comentem. Falou, Deus abençoe.